Então, quando nós abaixamos as nossas mãos espiritualmente, nós começamos a viver problemas no nosso casamento, na nossa família, no nosso financeiro, em todas as áreas. O segredo está no alto da montanha. Lá em cima na montanha tinha lá um homem de Deus que estava intercedendo por aquela situação. Percebam uma coisa, se a nossa atenção não estiver para a coisa certa, não estiver para as coisas espirituais, para Deus, para o crescimento, para as mudanças que são necessárias, a nossa fome vai para algum lugar. Porque a fome nunca acaba. Ela simplesmente muda de lugar. Se as mãos espirituais, se a minha vida espiritual fica fraca, então o inimigo vence. Porque se eu estou com a minha guarda baixa, o inimigo vai vencer. Olá, Deus abençoe, graças a Deus, seja bem-vindo a mais um Seja Forte, Seja Homem, e eu convido você a analisar pontos importantes para a nossa vida. E eu quero ler para você uma passagem bem interessante que está aqui em Êxodo 17, do 8 ao 13. Olha só. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, esse é o detalhe, pessoal. Enquanto ele mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas e eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Então Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Essa palavra é muito interessante, que nós vemos que o segredo para as nossas vitórias está no alto. Estar em lugares altos, estar com as mãos estendidas espiritualmente. Então a nossa vida espiritual precisa estar no alto. Eu tenho certeza que você é uma pessoa que se esforça bastante, que trabalha, né? Que não tem preguiça, mas tanto que aqui nós vemos, Josué estava dando o máximo dele. Eu tenho certeza que você dá o seu máximo também. Josué estava fazendo isso. Ele estava lá lutando, ele estava lá numa guerra. Não tem como ele dar menos do que o máximo dele, porque senão ele morre. Mas a diferença estava aqui. Josué estava dando o melhor dele na batalha. Mas quando as mãos de Moisés eram abaixadas, começava a ter problema. Então, quando nós abaixamos as nossas mãos espiritualmente, nós começamos a viver problemas no nosso casamento, na nossa família, no nosso financeiro, em todas as áreas. Então, nós precisamos analisar. Será que você tem se mantido no alto? O segredo está no alto da montanha. Lá em cima na montanha tinha lá um homem de Deus que estava intercedendo por aquela situação. Então, manter as mãos levantadas, apoiado na rocha. Qual que é a rocha da nossa vida? É o Senhor Jesus, é a palavra de Deus. Então, para isso, para as nossas mãos não serem abaixadas, nós precisamos da fome certa. Percebam uma coisa, se a nossa atenção não estiver para a coisa certa, não estiver para as coisas espirituais, para Deus, para o crescimento, para as mudanças que são necessárias, a nossa fome vai para algum lugar. Porque a fome nunca acaba. Ela simplesmente muda de lugar. Então, se nós não estivermos colocando o nosso máximo, o nosso melhor, investindo na coisa certa, nós automaticamente vamos investir na coisa errada. Então, se nós não tivermos fome para a palavra, para crescimento, nós vamos ter fome para a carne. Nós vamos querer fazer as coisas do nosso jeito. Nós vamos nos entregar às emoções. Nós vamos viver por escolhas erradas. Então, se a fome muda, se as
mãos espirituais, se a minha vida espiritual fica fraca, então o inimigo vence. Porque se eu estou com a minha guarda baixa, o inimigo vai vencer. Olha aqui em Provérbios 4:6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Então a sabedoria é obedecer ao Senhor. A sabedoria fala o quê? A sabedoria recomenda, busque mais sabedoria. Então aquilo que nós entendemos, que nós já fomos confrontados pela palavra, que nós erramos, né, vimos que não funcionou, então o Senhor nos dá a oportunidade. Para você sabe, você busca pelo menos cometer novos erros. Então os velhos erros você aprende com eles. Então a sabedoria cuidará de você, a sabedoria o protegerá. Aqui em Salmo 127:2 diz assim, olha só. Os obstinados que retardam o seu sono até alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Então, olha só, Deus abençoa a vida daquele que confia no Senhor até quando ele está dormindo, mas aquele que só faz do jeito dele, né, os obstinados, que retardam o sono, acorda cedo, dorme tarde, ou seja, olha o Josué aqui. Josué estava lá na luta, você está aí na luta, no dia a dia. Mas se a parte espiritual não estiver alinhada, tudo vai ser perdido. Porque olha só, esses que se esforçam, fazem, mas não chegam a lugar nenhum, olha só, esses não alcançarão os bens que o Eterno concede aos que o amam, mesmo quando estes estão repousando. Então, quando nós confiamos no Senhor, levantamos as nossas mãos espirituais, nos posicionamos como homens de Deus, como sacerdotes, como líderes, começa na liderança interna, no autogoverno. Você não vai conseguir liderar nada se internamente você não for um líder de si mesmo, um líder da sua mente, um líder das suas escolhas. Então você define o seu foco, você define a sua fome, você vai para onde você sabe, entende que é o caminho certo. Então, assim o Eterno concede aos que o amam. Então, ele concede as bênçãos, mesmo quando estão repousando. Então, às vezes você até parece que está trabalhando menos, mas você está tendo resultados melhores, porque a sua vida espiritual está organizada, as suas prioridades estão organizadas, a sua família você está dando tempo para a sua família, você está observando a sua vida espiritual, você está se analisando continuamente e não deixou de trabalhar, não deixou de se esforçar, não deixou de ser excelente, não deixou de trabalhar a disciplina. Então, o segredo da nossa vida é exatamente esse, é estar no alto, num lugar alto. Então, se você quer resultados concretos, consistentes na sua vida, esteja com as suas mãos levantadas, busque a Deus em primeiro lugar, trabalhe, seja excelente, mas acima de tudo, foque no espiritual, foque no Senhor. Lembra disso, o Josué estava na batalha, mas a bênção decisiva foi a intercessão de Moisés lá em cima do monte. Então, esteja num lugar alto, não fique mais preso a coisas medíocres, coisas pequenas, coisas insignificantes, que você só perde energia com bobagens. Não, vamos focar em coisas grandes, em coisas poderosas, em nome de Jesus. Se você gostou desse vídeo, se te ajudou, se te abriu a mente de alguma forma, eu convido você a deixar aqui um comentário, deixar o seu like, estar inscrito aqui no meu canal e mandar para mais pessoas, porque é o que nós sempre falamos, homens de verdade mudam o mundo, seja então um homem de verdade. O homem de verdade é um homem de Deus, ok? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço.